segundo ano, pronomes. Nós vamos estudar a classe de palavras, pronomes, e para começar a gente vai analisando uma tirinha. Vamos analisar uma tirinha. Então, no primeiro quadrinho você tem o patrão que começa fazendo uma pergunta. Quem foi o culpado? Aí os funcionários começam a responder. Ele, essa, este, ela, esse, aquele. E no final, nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes. Então veja aí que na tirinha, muitos funcionários estavam querendo fugir da responsabilidade, de algum erro e colocando a culpa em uma outra pessoa. Observando aí as respostas dos funcionários, para se referir ao culpado, você tem algumas palavras específicas. Ele, essa, este, ela, esse e aquele. Então veja que essas palavras aí são os pronomes. É uma classe de palavra que se refere às pessoas do discurso, tanto no singular quanto no plural. Então, eu, nós se refere à primeira pessoa, quem está falando, tu, vós, que é a segunda pessoa, com quem se está falando, ele, ela, eles e elas, que é a terceira pessoa, que é de quem se está falando. Há vários tipos de pronomes, O primeiro deles que nós vamos estudar são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais se referem às pessoas do discurso, e aí você tem dois tipos, no caso reto e o caso oblíquo. Com relação ao caso reto, são aqueles pronomes em que se encontram na função de sujeitos ou predicativos. E no caso oblíquo, se encontram na função sintática de complementos. São objetos diretos e indiretos das frases. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos para que a gente possa ver melhor isso. Na relação aí, você tem vários pronomes pessoais, tanto do caso reto, os principais são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, e do caso oblíquo, que é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, nós, vós, convosco, lhes. Então, há vários pronomes que precisam ser estudados. Mas, num exemplo, vai ser melhor para compreender isso. No caso reto, você tem, por exemplo, ele será o líder. Ele é um pronome pessoal, se refere a uma terceira pessoa, e é o sujeito da oração, é de quem eu estou falando. Por isso que nós dizemos que é do caso reto, porque são os pronomes que estão na posição de sujeito. Mas ele também pode vir na função de predicativo, quando eu utilizo o líder será ele. No caso, esse ele será um predicativo. Então, o meu sujeito, que é o líder, é ele. Então, é meu predicativo. No caso oblíquo, é quando são complementos de uma oração. Então, quando eu estou usando na frase, o líder me deu um aviso, veja que eu tenho o líder, que é o sujeito, ele está fazendo algo, ou seja, dando um aviso para alguém. Então, esse para alguém aí, que sou eu, me, é o complemento. Então, por isso que eu vou utilizar os pronomes do caso oblíquo. E aí, no caso, é o me. Aí, por que eu utilizo o me e não o mim? Porque o me aí, no caso, está no meio da oração. Então, quando eu digo o líder me deu um aviso, eu utilizo o me para se referir à primeira pessoa. Mas quando eu vou usar no final da frase, eu já utilizo o mim. Então, o correto é o líder deu o aviso para mim. A frase, o líder me deu o aviso, portanto, é uma frase que não está de acordo com as regras gramaticais. Por outro lado, quando esse complemento ele também se torna um sujeito, ou seja, ele vai praticar uma ação, ele também, no caso, já vai se transformar, já vai para o caso reto, como no exemplo. O líder pediu para eu dar um aviso. Veja que tanto tem o líder fazendo algo, que é fazendo um pedido, como tem eu que vou dar um aviso. Então, como eu me transformei num sujeito, no caso eu já vou utilizar o pronome eu e não o me ou o mim. Então, não está correto eu dizer o líder pediu para me dar um aviso. Um outro pronome é o pronome de tratamento, que são palavras que você utiliza de forma mais formal, cerimoniosa, se referindo a algumas pessoas.
No caso, você tem Vossa Excelência quando você se refere a autoridades governamentais, como o presidente da República, um deputado, um senador. Vossa Magnificência é quando você se refere a reitores. Os reitores são os diretores das universidades. Vossa Alteza, quando você se refere a príncipes e duques. Vossa Majestade, quando se refere a reis e imperadores. Vossa Reverendíssima, para se referir a sacerdotes. Vossa Eminência, quando se refere a cardeais. E Vossa Santidade, para se referir ao Papa. Outro tipo de pronome é o pronome possessivo. Ele dá uma ideia de posse, né? Quando a pessoa possui algum bem. E tanto pode variar no singular, no plural, como também com relação à questão do gênero, dependendo do contexto, masculino e feminino. Então, você tem como exemplos meu, meus, nosso, nossos e assim vai. No exemplo que você pode falar, deixei meu livro embaixo do teu computador, veja que a palavra meu é um pronome possessivo e está se referindo a um objeto. Então, meu está na primeira pessoa do singular e se refere apenas a um objeto. No caso, teu computador já se refere à segunda pessoa do singular, que é com quem se fala, e apenas um objeto que está sendo possuído. Na frase, deixei meus livros embaixo do teu computador, aí eu já vou ter a primeira pessoa, se refere à primeira pessoa do singular, porque continua se referindo a mim, porém, eu vou ter vários objetos, né? No caso é mais de um livro, então, meus livros. Embaixo do teu computador, se refere à segunda pessoa do singular, que é com quem se fala e continua apenas um objeto. Então, dependendo do contexto, você vai modificar, também vai variar esse seu pronome. Um outro tipo de pronome muito importante são os pronomes demonstrativos. Eles se referem às pessoas, ou aos objetos ou às situações de acordo com ou um ambiente, ou que é um lugar, né? Ou também com relação à questão do tempo, presente ou passado. Então, veja que também vai variar masculino, feminino, primeira, segunda, terceira pessoa, né? Singular ou plural. E nós vamos ter a questão espacial e a questão temporal. Então, nos exemplos você pode ver isso melhor. Quando eu digo, este celular é meu, este está se referindo à primeira pessoa, né, do singular, este celular é meu, né, a primeira pessoa, e está próximo de quem está falando. Por isso eu utilizo este. Mas se o objeto estiver próximo da segunda pessoa com quem se fala, eu já vou usar o esse. Então eu digo, esse celular é teu, porque está próximo da pessoa com quem se fala. Quando eu utilizo aquele celular é dele, o celular ele já está próximo de quem está se falando, ou seja, de uma terceira pessoa e já está mais distante. Isso é com relação à posição espacial do lugar. Porém, também há uma questão de tempo, temporal. Então, veja que quando eu digo, este ano está sendo bom, este se refere ao presente, né? O ano de agora. Quando eu falo, esse ano que passou foi bom, é um passado, mas um passado recente, né? Então, o ano passado. Quando eu digo, aquele ano da minha infância foi bom, já é um passado mais distante. Então, por isso, eu já utilizo o aquele. Outro tipo de pronome são os pronomes indefinidos. Eles se referem aos substantivos de uma forma mais vaga e mais imprecisa. Podem ser variáveis ou invariáveis. Então, assim, vai depender do contexto para estar no singular ou no plural. Então, veja, alguns alunos não possuem celular. Então, alguns alunos, eu não sei exatamente a quantidade, então eu estou falando de uma forma indefinida esses substantivos que são os alunos. Quando eu digo ninguém pegou o celular, também, no caso aí, está no singular, e eu não tenho como definir, né, quem é o sujeito
no caso da oração, quem realmente fez o ato de pegar o celular ou não. Outro tipo de pronome são os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, pelo próprio nome, já dá uma ideia de que vai ser feito um questionamento, vai ser feita uma pergunta, uma interrogação. Então, você tem qual, quais, no exemplo, qual é o número de seu telefone? Quantos, quantas, diga-me quantos anos você tem? O que você fez? Quem é o seu melhor amigo? Então, veja que os pronomes interrogativos, eles são utilizados em perguntas. Outro tipo de pronome muito importante são os pronomes relativos. Os pronomes relativos, como o próprio nome indica, ele vai se relacionar com palavras que são citadas nas frases, no texto. Então, você tem o que ele tem o mesmo sentido de o qual e retoma pessoas ou coisas na frase. Então, quando eu digo vi o aluno que estava com dúvidas, então eu vi o aluno, esse que se refere à palavra aluno e é uma pessoa. Quando eu digo vi o celular que você me indicou, esse que se refere a um objeto. Um outro pronome é o quem. Nesse caso, ele se refere sempre a pessoas e ele estará sempre antecedido de uma preposição. Então, de acordo com a frase, o contexto da frase, você vai colocar uma preposição. Então, veja aqui, quando eu digo vi o aluno de quem você tinha me falado, então veja que você fala de alguém. Por isso você vai falar vi o aluno de quem você tinha me falado. Também há a possibilidade de usar o qual. No caso, vi o aluno do qual você tinha me falado, eu também vou usar uma preposição, porque o contexto, né, no caso o verbo falar, pede a preposição. Outro pronome que é utilizado é o onde, e o onde se refere sempre a lugar. Mas você vai utilizar o onde quando você se referir a um local concreto. Se for a uma determinada situação ou um local que é mais que não é concreto, como uma moradia, então você vai utilizar uma outra expressão. Então veja na frase: vi o sítio onde você mora. O onde está se referindo à palavra sítio. Sítio é um local concreto, uma moradia. Quando você diz vi o perfil em que você postava poesias, você está se referindo, né, no caso, a um perfil de uma rede social, que é algo um pouco mais abstrato, né? Então, quando não é algo tão concreto, você pode utilizar a expressão em que. Então, se você se referir a uma situação, você pode utilizar o em que e não o onde. O cujo já é um pouco diferente porque ele vai ligar dois substantivos, então vou estar me referindo a dois elementos e estabelece uma ideia de posse. Então, por exemplo, vi o aluno cujo perfil é bem acessado. Então, veja que eu encontrei um aluno, mas para eu identificar bem esse aluno, eu falo do perfil dele. Então, é o perfil do aluno. Então, de quem é o perfil? É do aluno, há uma ideia de posse, né? O perfil do aluno é bem acessado. E aí, quando eu vou me referir a ele, eu vou e digo, vi o aluno cujo perfil, o perfil do aluno, é bem acessado. Os pronomes, eles são muito importantes na construção dos textos e, por isso, num exemplo aqui, nós podemos ver bastante essas relações. Então, os animais que comemos são crias de grandes laboratórios rurais ou aquáticos. Então, aí você tem animais e logo ao lado você tem o pronome relativo que. O salmão é um exemplo. Na natureza, ele é branco e vai ganhando a cor rosada porque come camarão que, por sua vez, come um tipo de alga que contém um pigmento rosado chamado astaxantina. Então, veja que aí já apareceram várias relações. Primeiro, com relação ao salmão, você tem o ele para se referir ao salmão, então eu não vou repetir a palavra salmão, mas eu utilizo o pronome pessoal ele.
E mais à frente você tem camarão que, né? Então um pronome relativo para se referir ao camarão, e uma alga que, dois pronomes relativos. Mais à frente você tem. Só que quase 100% desse peixe, que peixe é esse? Eu estou falando do salmão. Então, para me referir ao salmão, eu utilizo um pronome demonstrativo, o desse. Desse peixe vendido no Brasil, vem de cativeiros e recebem astaxantina na aveia. Bom, não na aveia, mas misturado à ração. Seja como for, é como se pintássemos os salmões para eles. Olha aí, novamente um pronome pessoal, eles, para se referir aos salmões, parecerem mais apetitosos. Uma linha de montagem, basicamente. Então, o texto vem falando, né, da manipulação que é feita na alimentação, e é preciso também que a gente tenha consciência disso. Fica uma proposta de atividade. Você vai ver uma tirinha em que são utilizados, né, vários pronomes, e aí eu pergunto, quais pronomes são utilizados na tirinha e em qual pessoa do discurso está? Então, preciso que você identifique como é utilizado esse pronome, se em primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, no singular ou no plural. Explique a crítica feita na tirinha a partir do uso dos pronomes. Veja que há um personagem aí bem importante na tirinha, né, no caso um político, e em determinado momento ele faz uma mudança de pronome. Por que ele faz isso? Né? Então você vai fazer essa explicação. E um lembrete. Quem não tiver acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br. Quem tiver acesso ao aplicativo já envia a resposta por lá mesmo.